Olha, o preço do Bitcoin está disparando, quase 100 mil dólares. E hoje eu quero te mostrar de uma forma diferente tudo que eu faço para olhar e analisar o preço do Bitcoin na prática e de outras cripto também. O vídeo de hoje talvez fique longo e eu divido ele em duas partes, mas eu vou conseguir cobrir aqui uma série de fatores e também de análises que eu vou mostrar para vocês. Olha, a gente vai passar aqui primeiro por um panorama geral do mercado cripto, depois a gente vai falar sobre a questão aqui dos ETFs, todo o fluxo de dinheiro deles. A gente vai falar também sobre os contratos futuros, sobre alguns dados avançados de opções e de interesse aberto e ainda nós vamos falar aqui sobre os gráficos e algumas comparações aí com anos anteriores. O que eu queria dizer para vocês é que eu estou desenvolvendo essa ferramenta, ela está quase pronta. E eu vou fazer todo o vídeo de hoje já baseado nela. E aí eu quero saber de vocês aí nos comentários se vocês estão achando ela interessante, porque em breve eu vou disponibilizar isso de forma gratuita, para vocês também poderem usar e fazer análises. Eu vou acabar usando aqui o panorama Resulta Capital para fazer análise aqui, ó, globais, Estados Unidos, Brasil, cripto. Vão ter ferramentas, vão ter uma série de questões. Mas eu já gostaria de saber, né, de vocês se faz sentido isso, se as coisas que eu estou colocando na ordem que eu estou colocando atendem vocês também, para enfim, ficar uma coisa útil para mais gente. Então já escreve para mim se você vai gostar, né, dessas ferramentas que eu vou mostrar aqui no vídeo e o que está faltando ou poderia também ter, porque enfim, vou avaliar se dá para fazer ou não. Assim, pessoal, esse vídeo ele vai ser um pouco mais técnico e eu vou olhar um pouco mais dados, tá? Eu vou considerar que vocês já estão super contextualizados da questão do Trump ter vencido as eleições, né, dos governos centrais estarem emitindo muito dinheiro, imprimindo dinheiro, enfim, assim por diante, as questões todas que elevam aí o ecossistema cripto para cima. Estados Unidos baixando taxa de juros no curto prazo, então essas questões todas, elas já, enfim, facilitam muito o mercado subir e vou considerar que isso aí já está resolvido, tá? É importante falar isso porque agora eu vou me concentrar realmente nos dados. Bom, então a gente tem aqui as listas, uma listinha, né, com as top 10, e dá para navegar aqui, ver as outras cripto mais relevantes aqui em market cap. A gente vê que muitas delas aqui têm, né, um market cap muito relevante, e a variação recente, enfim, alguns dados da listagem. E aí a gente já tem aqui a primeira informação muito relevante, que é o tamanho do market cap total das cripto atualmente, tá? Por que é importante a gente olhar isso? Primeiro, em um mês, somente um mês, ele subiu aqui todas as cripto praticamente 50%. Poxa, é um valor absurdo para subir em um mês, né? Todo o ecossistema junto, cripto, né? Todas as criptos juntas subiram aí quase 50%. Essa é uma valorização muito expressiva. E, claro, para quem está comprado nesses ativos é muito legal. Você fica feliz, provavelmente valorizou os seus ativos, mas você tem que ficar esperto porque, enfim, a gente pode estar se aproximando aí de momentos de euforia, tá? E eu vou falar vários pontos sobre isso para a gente tomar um pouco de cuidado. É claro, né? Se a gente for comparar aqui com o preço do Bitcoin em um mês, é sempre bem parecido com o market cap total. Por quê? Porque o preço do Bitcoin ele tem a tal da dominância, né? Ou seja, de todas as criptomoedas, a dominância do Bitcoin é 59, quase 60% nesse exato momento. Isso aqui atualiza ao vivo, tá? Aí, claro, tem a dominância do ETH também, tem a dominância aí de todos os outros, que são excluindo os top 10, né? Enfim. Mas o do Bitcoin é disparado o mais importante e o mais relevante. Então, só para a gente ter noção, ao longo aí, né, de um ano para trás, o BTC chegou a ser aí de ter uma dominância só de 51%. E agora já estava aqui em 60% muito recentemente. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin já teve lá nos 70% de dominância de todo o ecossistema cripto, né, 70% do dinheiro era do Bitcoin e chegou a 40%. Então, é uma métrica que oscila bastante, tá? Mas é muito normal a gente ver o Bitcoin aí com 50%, 55% de dominância, tá? Não, isso aqui não tem uma regra, é mais a gente entender momentos de, enfim, né, de longas pernadas, possíveis exaustões, vamos dizer assim, no mercado. Principalmente que nos 40% são pontos né, que possivelmente esses percentuais não vão se manter. 40% é muito baixo mesmo, historicamente falando, né? Tem aqui todos, né? Enfim, 40%, olha só como ele respeita essa região, né? Vamos dizer assim. E não quer dizer que o preço do Bitcoin vai subir, tá? Pode ser que ele fique parado e o resto desvalorize. Mas são pontos de atenção para a gente ver, né? Ainda 60% não é tanto assim, mas eu já acho que começa a ficar bastante. É possível que haja uma certa distribuição aí nos próximos semanas ou meses. Olha, seguindo aqui para nossa análise,
A gente tem aqui esse mapa, né, esse mapa de calor aqui, ele está com os dados de hoje, tá? Então, Bitcoin caindo 1,25%, ETH subindo, beleza. Mas eu queria colocar aqui na performance semanal. Então, em uma semana, a gente vê que os ativos estão praticamente todos verdes, todos valorizaram alguma coisa. Claro que alguns valorizaram mais, outros um pouco menos. E aí a gente começa a achar que está tudo certo, né? Agora, se eu mudar para uma análise anual, do início do ano até agora, né, year to date, olha só, pô, Bitcoin 130%, ETH 50%, Solana 150%. Poxa, tá todo mundo voando, certo? Errado. Olha só, de janeiro até agora tem um monte de moedas, um monte de cripto aí que desvalorizaram. Vocês conseguem ver? Não sei se está muito... Mas olha só, então ele está ordenado aqui pelo maior market cap em cima e o menor aqui embaixo. Então o que a gente vê? Que de 1º de janeiro até agora, não é todas as cripto que se valorizaram. Vou pegar aqui as últimas, né? Menor market cap, olha só. Claro que é um monte de altcoin que não se sustenta, bobagem, né? Enfim, alguns pode ser até golpe, sei lá. Mas a gente sabe que não é tudo que sobe, tá? Então, esse mapa a gente consegue ver de forma nítida, né? De forma um pouco mais clara, que não é qualquer cripto que se valoriza, tá? Mesmo que tá todo mundo em alta praticamente. E aqui é interessante a gente sempre comentar a questão do índice do medo e da ganância das pessoas aqui em relação à cripto, né? Então, nós estamos já com 88% aí desse índice, que é extrema ganância. Ele vai de 0 a 100, tá? Ou seja, a gente já está chegando numa animação um pouco grande, tá? Assim, pode ser muito maior, ele pode chegar a 90, 95, 100%, pode, mas não quer dizer que ele tem que chegar lá sempre, né? Isso aqui é um índice que mede um monte de coisas, interações nas redes sociais, enfim, médias móveis, um monte de coisa. Então, a gente vem numa crescente. Olha só, semana passada a gente estava só com ganância, e agora a gente está com extrema ganância. Olha só, historicamente, né, a gente tem aqui um histórico um pouquinho mais claro para quem não conhece o índice. A gente está em ganância extrema, muitas vezes o preço do Bitcoin ele tende a ou ficar de lado ou corrigir, tá? Mas não é imediato, né? Pode ver, aqui ó, ele chegou nessa região de ganância extrema, no, né, março de 2024. Mas ele ainda assim subiu mais, né? Pode ver, ele estava aqui, ó, 360 mil reais, e aí ele foi para 414 mil. Então, ele ainda assim teve uma valorização bem relevante. Não quer dizer que ele está ali que ele vai parar de subir, tá? Até porque o mercado, ele muitas vezes, principalmente nesses pontos, ele é irracional, então ele pode realmente continuar subindo. Mas quem compra topo é quem está enrolado, né, pessoal? Não há necessidade de você sair se expondo agora. Até o final do vídeo eu vou explicar para vocês a melhor forma para você comprar realmente se você tem vontade de comprar Bitcoin ou qualquer criptoativo agora, né? Porque é um momento de cautela, na minha opinião. Bom, e visualmente, só para a gente entender, tá? Isso aqui, inclusive, ainda está em construção, tá? Eu sei que as linhas estão da mesma cor, tem que mudar, inclusive, isso. Mas só para a gente entender aqui numa performance aqui de um ano, cara, muitas cripto se valorizaram de forma muito relevante, né? Hoje, olhando assim dos top 10 lá, o pior que se valorizou é o ETH. Então o ponto todo não é a gente sempre comprar o que mais subiu, o que mais se valorizou, tá? Mas quando a gente olha, por exemplo, só no último mês, olha, considerando aqui todos esses ativos, né, que são os principais e também o market cap, olha só como o ADA, né, o Cardano e o próprio Ripple já se valorizaram demais da conta, sabe? Eles já estilingou de uma forma muito considerável. Se você tem na carteira, pode ser muito bom você considerar fazer a rotação, né, girar esses ativos para não ficar muito posicionados, né? Eles já subiram bastante. Pode ser que subam mais, né? Você nunca deve zerar totalmente, mas pode ser interessante fazer um rebalanceamento. Não sei como é que está a sua carteira hoje. Ah, mas o que eu sei é que você pode deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso vai me ajudar bastante e talvez até faça a sua carteira se valorizar em 2025, hein? Olha, só para a gente seguir aqui com uma parte muito importante das análises cripto que a gente tem hoje em dia, é olhar o fluxo dos ETFs que existem no exterior, né? Os ETFs foram meio que liberados aí oficialmente esse ano, então está se democratizando cada vez mais os investimentos em cripto, está ficando mais popular, está ficando mais acessível, mais fácil, e aí é um lugar onde acaba entrando ou saindo muito dinheiro, né? Porque daí grandes fundos conseguem comprar formalmente de forma facilitada. Se você é dono de um grande fundo, é difícil você ficar comprando, né, mandando dinheiro do fundo, por exemplo, para, enfim, um paraíso fiscal, que está lá, a corretora, exchange de cripto, é meio complicado. Então, por ETF, o dinheiro ele é mais fácil de entrar realmente no mercado. Bom, e aqui, historicamente, ao longo do ano, a gente teve bastante volume lá no início, mas o que a gente vê aqui recentemente, em novembro, é que está entrando muito dinheiro aqui
em diversas, né, em diversos ETFs aí que já existem. Então, percebam como recentemente muito da alta que a gente teve no mercado cripto também foi impulsionada pelos ETFs. Olha, quando a gente considera aqui uma série, né, de ETFs, de produtos, a gente já tem aqui praticamente 100 bilhões de dólares alocados em Bitcoin, né? Eu vou olhar só para Bitcoin nesse momento, por conta dos ETFs. Então é muita grana que entrou simplesmente porque agora existem produtos desse tipo. E tem mais ainda, né? Olha só que interessante. Aqui, o volume que a gente está tendo agora, ele é alto, mas ele não é tão alto quanto em março, por exemplo. Em março, olha só que legal, o mercado também fez topo e ficou parado. Ou seja, de fato ainda existe, se a gente fosse comparar, né, picos de volume com picos de volume, ainda existe um certo espaço para o mercado dar mais uma estilingadinha aí enfim, de finaleira de exagero que a gente fala, né? Aqui é importante falar o seguinte, eu não sei se você tem Bitcoin ou se não tem, se você gosta ou se não gosta. Eu particularmente gosto do Bitcoin e das criptomoedas em geral, acho uma coisa revolucionária, acho que é devolver o dinheiro e também o poder ao povo, mas esses são ativos que você tem que tomar um certo cuidado, porque eles são voláteis e às vezes, quando o investidor não está acostumado com esse tipo de, né, volatilidade, desse balançar do mercado, ele pode se emocionar e pode acabar cometendo alguns erros que podem gerar perdas financeiras. Então, as criptomoedas elas são apenas uma classe de ativos na sua carteira. É importante olhar para a sua carteira como um todo e sempre manter percentuais adequados com o seu perfil de risco, com o seu momento de vida e, claro, com as outras classes de ativo. Então, por exemplo, se você tem renda fixa, né, se você tem algumas ações dolarizadas ou brasileiras e também tem Bitcoin, é uma carteira que começa a me parecer um pouco mais balanceada. Lógico que os percentuais de cada classe, como você rebalanceia, quais você escolhe, isso importa muito, daí você tem que saber fazer. Se você não sabe, eu tenho aqui um QR Code aqui na tela, também um link na bio, em que eu tenho carteiras recomendadas para diversos tipos de perfis, inclusive com criptomoedas. Então, se você tem interesse, manda uma mensagem para mim, né? Escreve nos comentários ou acessa o QR Code que eu vou te mostrar mais essa solução. Olha, e para a parte 2 desse vídeo, eu vou deixar aqui já uma prévia, a gente vai olhar um pouco dos futuros, tá? No próximo vídeo, explicar um pouquinho o que está acontecendo no mercado futuro, olhar também aqui a questão de alguns dados avançados que eu não vou focar muito, porque acho que vai ficar muito demorado o próximo vídeo, senão. E por último, claro, algumas questões no gráfico que eu tenho uma ótima comparação para mostrar para vocês. A parte 2 está nesse vídeo aqui, acessa lá e eu te encontro já já. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.